As imagens foram cedidas pelo Sindicato dos Policiais Civis do Piauí. 2 presos estão na triagem, outras 2 celas acumulam mais de 20 cada uma. O único banheiro está tomado pela sujeira e uma das celas foi esvaziada. O espaço, já apertado, esquentou ainda mais com a redução das passagens de ar. A medida foi adotada há quase um ano, quando 21 presos quebraram as barras de ferro e promoveram fuga pela janela de ventilação. De acordo com o Simpolp, o exaustor também não funciona. O calor insuportável teria levado os presos a queimar roupas e garrafas PET na tarde dessa segunda-feira. Como o movimento é grande, o número de policiais é pequeno, há sempre uma falha, né, na segurança, do ponto de vista de entrar algum objeto. A realidade é que ontem eles puseram fogo em materiais que tiveram acesso, principalmente garrafas PET, alguns camisas, enfim, e essa situação foi muito complicada porque como a cela é muito pequena e o calor é muito grande, houve inclusive um princípio do motim onde os presos passaram mal. Ainda não se sabe como os presos tiveram acesso ao fogo. O sindicato admite a falha na segurança e argumenta que o número de agentes é insuficiente para a quantidade de presos e denuncia que as condições precárias atingem também os policiais. Uma central de flagrante que todos sabem que é um ritmo de plantão de 24 horas, não tem um local devido de descanso para o policial se restabelecer suas energias e voltar para a sua atividade policial. O alojamento praticamente não existe, não tem acomodação, tudo é no improviso. Continua a Polícia Civil do Estado do Piauí funcionando na base do improviso. Os motins têm sido recorrentes à central de flagrantes, sempre provocados pela superlotação de presos. Mesmo depois do episódio dessa segunda-feira, o número de detentos só aumentou. Já são 46 na manhã de hoje. A solução esbarra na falta de vagas no sistema prisional. De acordo com a coordenação da unidade, a última transferência foi feita na quarta-feira da semana passada. Mas para o sindicato, há outra medida que poderia dar um fôlego à situação considerada insustentável. A qualquer momento, a possibilidade de ter um outro motim, porque há uma revolta muito grande dos presos, até porque as condições de permanência desses presos, elas praticamente não existem. Ali é um verdadeiro micro-ondas. A passagem de ar é muito estreita. O exaustor, que deveria estar funcionando, não funciona. Então, as celas chegam a ter mais ou menos 60 graus de temperatura. Então, os presos realmente eles ficam bastante incomodados e reivindicam a sua transferência para o sistema penitenciário. Estamos recebendo aqui no estúdio o delegado James Guerra, delegado-geral da Civil. Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Qual é a posição da Secretaria sobre esses fatos dessa semana, hein, delegado? Bom, a nossa posição é aquela de reafirmar que todas as ações, né, que são necessárias para a melhor prestação do serviço policial a gente vem fazendo. A central de flagrante costumava ter até 60 presos, né? E hoje nós temos em torno de 26 presos. De fato, né, o calor que incomoda a todos, né, incomoda realmente os presos. Isso gera aquela situação de ociosidade, né? Eles ficam ociosos, e revolta, né? Ficam confinados, junta com a revolta, né? Ficam revoltados. Agora, esta é uma situação que não depende da gente, né? Porque depende da criação de vagas no sistema penitenciário. A gente sabe que as obras... Se não tem para onde encaminhar, a central de flagrante também não pode soltar os presos, é isso? Não podemos soltar, exatamente. Então, como já existe uma situação de que está em última inauguração de uma nova penitenciária pela Secretaria de Justiça, a gente aguarda que esse problema seja lá solucionado, né? Agora, lembrar que essa não é uma atividade diretamente nossa, mas a gente também tem inquérito policial. Falha de segurança por parte... Não, essa é uma função específica, a custódia do prédio, é uma função que é prerrogativa do agente de polícia estar fazendo essa... Levar que hoje a central de flagrante ela tem uma segurança tão grande que mesmo no motim, eles não saem das celas, né? Eles queimaram roupas próprias dentro da dependência. Eles não saem da cela, certo? Não saem da cela. Então, o que mostra que a nossa ação voltada para a preservação da segurança do local está em perfeitas condições. Que é o objetivo principal.
Então, nós não trabalhamos mais com a hipótese de fuga. Mas eu mesmo, quando estive lá, a gente constata que aquelas grades de passagem de uma para outra delegado. unidade... Põe as fotos aí, né, cedidas pelo sindicato. Não há risco de algum servidor ficar refém dos presos? Esse risco não existe? Não, só se houver uma falha de segurança dele em termos de procedimento. É justamente isso que o inquérito vai apurar. O inquérito vai apurar se os policiais civis que estão de plantão, né, se eles estão fazendo a atividade de dar segurança ao prédio, se eles estão efetivamente adotando as providências legais. Porque, com relação à fuga, nós não temos nenhuma preocupação, a não ser que exista uma negligência policial. Agora, eles dizem, o sindicato alega também, delegado, que o policial não é para estar cuidando de preso. Enquanto o policial estiver com a Polícia Civil, embora não seja nossa atividade fim, nós temos que fazer isso. Não vai desincumbir a responsabilidade do policial, porque o preso está numa dependência da Polícia Civil. Até em termos de estatuto, nós temos uma plena observância legal. Com relação aqui à situação do alojamento que o sindicato levantou, bom, primeiro, o alojamento, ele realmente não é um estabelecimento voltado para a pessoa descansar lá. Até porque não foi feito para isso. Não é, a finalidade dele não é essa, né? Chegou descanso, um repouso. Isso, chegou a ser reivindicado até a colocação de TVs. Bom, nós não vamos preparar o alojamento para ninguém estar lá efetivamente cumprindo o plantão. O plantão, a jornada de trabalho é de 24 horas por 72 de folga. Então, o descanso do policial, ele se dá nas 72 horas seguintes e é respeitado o horário da alimentação. Então, o alojamento é realmente apenas para ele sair da sala de compressão e ir para a sala de descompressão. Mas ele realmente não é um local onde exista realmente condições da pessoa permanecer a noite toda dormindo, porque não é essa a finalidade. A finalidade é o cumprimento do plantão em 24/72. Nós aumentamos o efetivo da central em mais de 10 policiais, o número de policiais que tem lá. Adotadas as providências de cautela com a guarda dos presos, eles são mais do que suficientes. E volto a repetir, na condição de segurança hoje que tem a central, não é para que haja fuga, a não ser que exista facilitação ou negligência. E nós temos um sistema de câmera que absorve... Tudo que acontece lá é filmado. Tudo que acontece lá é filmado por nós. Mas, por exemplo, você vê que há imagens feitas por essa TV aqui e há imagens feitas por outras... Aí são do sindicato que nos repassou. Pois é, mas se o sindicato adentrou nas dependências da central, houve uma quebra de segurança da próprio prédio. Porque não é permitida a presença de pessoas estranhas ao prédio. Por quê? Porque aí o policial se coloca numa situação de que, havendo qualquer problema, ele vai ter que resguardar a vida de quem está lá dentro. Quem é que se responsabiliza por isso? Por isso que existe uma portaria da Delegacia Geral proibindo a realização de imagens lá dentro, porque a gente não tem como garantir. Eu tenho como condição de garantir a segurança na situação que está lá. Mas entrando um terceiro, que alguém, por exemplo, possa vir a sofrer qualquer tipo de situação de risco, a Polícia Civil não tem como se responsabilizar. Embora o policial civil que permitiu a entrada esteja se responsabilizando possa ser individualmente. Responsabilizado. Isso. Para isso, nós instauramos um inquérito policial que vai justamente ver quem é que está dando o acesso à realização de imagens. No curto prazo, não há aí uma ideia de aumento dos presídios rapidamente para adequar, né, os presos que são recolhidos diariamente pela polícia. Ou seja, essa situação de permanência de presos na central, ela vai continuar ainda durante um tempo. Não há como fazer alguma reforma ou alguma acomodação melhor para os detentos? Se você for pensar, a central de flagrante é uma casa de passagem. Então lá eu não posso, realmente eu não tenho como dar o direito à visitação, o direito ao banho de sol, chamado banho de sol, o direito à visitação. Então, a central de flagrante, da maneira como ela existe, ela foi imaginada, era só para ela ser uma passagem para o sistema penitenciário. Hoje, ela viola direitos do preso, porque realmente eu não tenho condição de garantir todos os direitos que assistem ao preso na lei de execução penal. Então, para isso, existe a necessidade de que a Secretaria de Justiça receba. E a gente também sabe das limitações. Esse problema no Brasil, ele é extremo, e no Piauí ele tem uma situação que é essa que a gente vê, que comparada a outros estados é uma situação até mais calma, o que não deve nos trazer nenhum tipo de tranquilidade para não estar trabalhando uma solução permanente. Agora, o que a gente ouve da Secretaria de Justiça é que, até o final deste ano, com a inauguração do presídio, a Secretaria de Justiça, a Central de Flagrante vai passar a ser apenas uma casa de passagem. E está havendo um trabalho coordenado pelo juiz, doutor Luiz,
da central de inquéritos, né? Porque ele tem muito cuidado com isso, porque ele é quem valida as prisões da Polícia Civil. Ele está fazendo uma intermediação muito forte entre segurança, justiça e o Poder Judiciário, para que a gente consiga, inclusive, colocar servidores da Secretaria de Justiça dentro da central de flagrante, para que haja uma série de trabalhos que são a cargo da Secretaria de Justiça e que seja feito por eles. Então, a gente imagina que essa solução ela esteja muito próxima, e é importante a gente destacar que, se você for pegar de alguns anos para cá, essa questão dos presos na Polícia Civil evoluiu para uma qualidade do trabalho do policial muito maior. Eu, quando recebi a Polícia Civil, recebi com 260 presos nas delegacias. Hoje você não tem nenhum preso na delegacia. Todos estão na central, e hoje nós temos 25 presos na central, que é um número administrável, né? Ressalvado aqueles casos que realmente o preso fica insatisfeito, porque lá faz calor, lá ele não recebe visita conjugal, lá a família não pode entrar, ele não tem o banho de sol, ele não tem acesso à escola, a trabalho, que ele tem no presídio. Então, ele chega realmente a desejar ir para o presídio. E a gente procura trabalhar equilibrando essas forças todas, de maneira que a Polícia Civil tem sido muito atuante, muito presente, os problemas diminuíram, e a gente está chegando, sim, ao final desse problema permanentemente, pelo menos até dezembro. Eu pretendo deixar a gestão. Quem assumir não vai ter nenhum problema dessa natureza de preso com a Polícia Civil. Delegado, nós temos algumas questões aqui que não são relacionadas ao sistema penitenciário nem à Delegacia Geral, mas são questões relacionadas à segurança. Moradores da Água Mineral diz que lá tem uma companhia de polícia militar, mas que não tem policial e não tem segurança. E um morador do residencial Eduardo Costa, no quilômetro 14, na BR-316, diz que deixa a casa vazia porque já foi arrombada, já roubaram tudo. E a gente tem também um questionamento sobre, o senhor deve ter essa resposta, sobre o sistema integrado de segurança pública, se já está funcionando aqui no Piauí. Não, essa integração existe entre as polícias, porque aqui, em termos de Brasil, o melhor relacionamento que existe entre as polícias é no Piauí. Você tem vários estados aí que as polícias praticamente não se comunicam. E a novidade que existe de trabalho policial neste governo da Dilma, em termos federais, tem sido essa palavra da questão da integração entre essas polícias. Então, estão sendo montados vários comitês de ações integradas. Se vocês tiverem observado, na eleição a gente já fez isso. E também fizemos uma operação conjunta, que foi divulgada aqui, administrada pelo Ministério da Justiça, e a gente fez essa operação mês passado. Até chegamos a divulgar, coincidiu até um pouco com um período anterior ao primeiro turno. E esse mês agora vamos ter novamente 3 ou 4 dias de operações conjuntas coordenadas pelo Ministério da Justiça. Então, existe de fato o funcionamento aqui. Com relação a essas questões gerais de segurança, é preciso que a gente tenha uma coragem muito grande de enfrentar os problemas como eles são. Hoje, qualquer pessoa que fizer, é porque a gente ouve muita gente falar sobre segurança sem efetivamente ter entendimento nem informação alguma nessa área. Mas todas as polícias do Brasil, a atividade delas está praticamente exaurida e esgotada em termos daquilo que ela pode fazer para conseguir diminuir a criminalidade. O Brasil não entrou em guerra mesmo pela força de atuação das polícias. Agora, se você for imaginar o que nós temos no Brasil aqui, que são coisas incríveis. Por exemplo, o sujeito ser preso e ter 10 processos e continuar na rua. Isso não existe em lugar nenhum, é invenção do Brasil. Período eleitoral, nós ficamos 20 dias, 15 dias, sem poder fazer a operação policial, porque se você não pode prender alguém, porque ele tem que votar. Essa é uma lei da década de 40 que até hoje existe. Quer dizer, a polícia para 15 dias, 5 dias antes do primeiro turno, 5 dias antes do segundo e 2 dias depois, dá 15 dias que a polícia não pode prender ninguém, só se for em flagrante. As operações policiais cessam para a criminalidade poder votar. Então, nós temos algumas coisas no Brasil que são absolutamente fora da realidade. Ou a gente tem um processo judicial mais célere, que isso está acabando também com a atividade do juiz, porque nem o juiz aguenta ter 10 processos para julgar, quando ele podia ter feito um julgamento e o sujeito está condenado e está respondendo ao processo. Então, realmente é difícil combater a criminalidade quando você tem que retirar o criminoso de circulação 10, 15, 20 vezes. Aquilo que eu disse aqui anteriormente. Nós só temos um determinado grupo de assaltantes em Teresina, 300 a 400. Agora, eles estão sempre entrando e saindo do sistema. Não é culpa da polícia, não é culpa do Ministério Público, não é culpa do Judiciário. Todos eles trabalham sem as condições que são necessárias. Então, é preciso que o Congresso Nacional
dê mais força às polícias. A polícia hoje ela é extremamente... Olha, como é que a gente faz para entrar num ponto de droga? Eu tenho que dar entrada num pedido, que vira um processo, que vai para um juiz, para um promotor dar um parecer, para poder ele decidir. Só nisso aqui demora mais de 15, 20 dias, dependendo da complexidade do que a polícia está pedindo. Então, até para combater um ponto de drogas, que é uma coisa básica, a polícia não tem a força que é necessária ter. A atualização de todo esse sistema. Não, o Brasil funciona à luz da década de 40 em termos de atuação policial. À luz da década de 40. Nessa área criminal, nós estamos 70 anos atrasados. Na máquina de datilografia no tempo do iPad. Obrigado pela presença, delegado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos